todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para vos falar nesta tarde sobre esta questão tão importante, a montante de todos os problemas que estamos aqui hoje a falar, das alterações climáticas. Agradecer o convite à organização, cumprimentar os meus colegas de painel e também agradecer a vossa presença num dia tão apetecível de praia. Muito obrigado por estarem aqui. Bom, a minha apresentação hoje, eu pedia-vos a vossa atenção para os slides e não para mim, obviamente, porque tenho ali muita informação e vou tentar ser sintético, a dar-vos um panorama geral da problemática das alterações climáticas em termos globais, regionais e também locais para o nosso país. Quer dizer que é um desafio abrangente e dar, digamos assim, um contexto depois para a professora Júlia Seixas falar um bocadinho de quais são os impactos no setor da saúde desta mesma problemática. Bom, deixem lá ver se isto funciona. Ok, muito bem. Todos nós somos diariamente bombardeados, digamos assim, por um contexto de notícias muito diversificado relativamente aos extremos climáticos. Nós, se todos os dias abrirmos um jornal de referência em termos internacionais ou mesmo nacionais, somos bombardeados com notícias de secas, cheias, ondas de calor, por exemplo, o exemplo do Brasil, muito recentemente, com 650 mil pessoas deslocadas, muitas fatalidades. Depois temos também a seca em África, em países desde o Corno da África à Zâmbia e outros mais, e também, claro, os recordes de temperatura em cidades, em megacidades como Nova Delhi, há 2 dias atrás. Quer dizer que hoje existe uma percepção na sociedade que é mediatizada, no bom sentido, digamos assim, da ocorrência de extremos climáticos sem precedentes e que têm um impacto muito direto sobre a população, as atividades económicas, a saúde e a articulação de toda a nossa sociedade. E estes extremos climáticos, digamos, refletem este processo de aquecimento que vivemos, que é de facto um aquecimento global, mas que tem este efeito local muitíssimo pronunciado e muito preocupante. E de facto, o que se passa é que os recordes de temperatura da média global se batem à escala diária, à escala sazonal. Reparem, por exemplo, aqui, este é digamos, um alinhamento dos recordes dos verões mais quentes nos últimos anos e o ano passado, reparem, na anomalia, na diferença relativamente às outras diferenças, ano após ano, que se multiplicou por 5. Quer dizer que nós temos aqui uma manifestação natural da alteração que é muito pronunciada e que, infelizmente, tem estas proporções tão, digamos assim, preocupantes do ponto de vista climático e dos seus impactos. Vejam, por exemplo, à escala anual, fomos da escala diária, sazonal, agora à escala anual. Reparem, o ano 2023 foi o mais quente desde que há registros. Há 47 anos que nós não temos um ano mais frio do que a média do século XX, quer dizer que meio século sempre com temperaturas mais elevadas do que a média do século XX, e todos nós sabemos que os últimos 10 anos foram os 10 anos mais quentes, ou seja, não temos aqui, digamos, um ano mais ameno. Nos últimos 20 anos temos batido recordes sucessivamente. E porquê? Eu penso que todos nós já existe um consenso, obviamente científico, mas societal, e nós sabemos que a montante deste problema estão as atividades humanas. E aqui eu trago-vos um plot que é muito expressivo, digamos, no fator impulsionador desta transformação climática. Reparem, temos aqui 800 mil anos de concentrações de CO2 e reparem que, historicamente, neste período quase de 1 milhão de anos, nunca tivemos o CO2, a sua concentração na atmosfera, acima dos 300 ppm. Reparem onde nós estamos a 426, ou seja, temos aqui um incremento mesmo muitíssimo exponencial, que se devem à queima dos combustíveis fósseis e que nos dão, digamos aqui, uma ilustração muito pronunciada de que o aquecimento global é de origem antropogénica e esse mesmo aquecimento é muito claro do ponto de vista dos modelos físicos que o suportam. Reparem, quando eu falei naquele gráfico de CO2, o que chamam hockey stick, temos aqui também da temperatura, 2000 anos, e vemos também um aquecimento pronunciado da temperatura média global e, de uma forma muito relevante, quando nós integramos os modelos físico-matemáticos do sistema Terra à escala global
e integramos o forçamento dos gases de estufa de origem humana, vejam que conseguimos representar muito bem este aquecimento pronunciado das últimas décadas. Mas os mesmos modelos, se os utilizarmos sem o forçamento humano, dar-nos-iam uma estagnação, mais ou menos, da temperatura média global. Quer dizer que temos aqui uma prova física indefectível de que o aquecimento global é de origem humana e temos que tomar uma atitude, porque estas transformações do clima não são só as médias globais, são o aquecimento local, são as transformações nos padrões de precipitação, são o nível médio do mar que está em aceleração. Reparem, num século nós aumentámos em 5 vezes, mais uma vez, reparem que estamos sempre a falar quase em meia ordem de magnitude, aceleramos o nível médio do mar, a taxa, 5 vezes num século, já estamos acima destes valores, e quando falamos da combinação destes fatores à escala global, ou seja, aquecimento, precipitação em redução, mais seca, temos as florestas com grande stress hídrico e temos o que chamam os mega incêndios, dos quais temos tido registro nos últimos 10 anos, de facto, de uma magnitude desproporcionada. Reparem, tudo isto são recordes de épocas de incêndios em diferentes geografias, e normalmente em geografias apelidadas de climas mediterrâneos. E vejam só um número, por exemplo, do Canadá, do último ano, de 34 milhões de acres de área ardida no Canadá, um país já de latitudes elevadas, que é de facto muito assustador quando pensamos nos incêndios da Grécia, da Sicília, de Portugal dos últimos anos. Nós vemos que, desse ponto de vista, temos aqui uma ameaça muitíssimo forte e que tem impacto direto nas pessoas, no património e na saúde das pessoas. Quando nós olhamos para um registro dos eventos hidrometeorológicos, nós vemos que eles estão em crescimento paulatino, que se registra mais ou menos entre 5% a 7% à escala anual de perdas económicas associadas a estes mesmos desastres naturais hidrometeorológicos. E tudo isto, todas estas manifestações climáticas, têm uma expressão que é mais nefasta, que é esta mesma dos deslocados. Quando nós pensamos, e hoje em dia que vivemos num contexto de guerra tão complicado, quando nós pensamos nos deslocados internos no mundo, o que nós vemos é que, ano após ano, estes 20, 30, 40 milhões de deslocados anualmente, a faixa maior, digamos assim, a proporção maior, é devido a desastres naturais, aos desastres hidrometeorológicos, ou seja, climáticos, e não a conflitos e outros desastres do tipo dos sismos. Quer dizer que estes números, que às vezes ressoam de uma forma um pouco estranha, são de facto dramáticos, porque estamos a falar de uma crescente vaga de deslocados e que são pessoas, obviamente, que são muito vulneráveis e que, do ponto de vista de saúde, têm sempre uma vulnerabilidade muito mais latente, digamos assim. Bom, como é que nós podemos ser úteis à sociedade deste ponto de vista, perante este desafio? É utilizando os melhores modelos climáticos para projetarmos o clima do futuro às diferentes escalas, da escala global, à escala regional e local, e para podermos suportar políticas de mitigação, porque há muita mitigação a fazer, e de adaptação. Reparem, os modelos, só para vos explicar muito brevemente o que é o modelo climático. O modelo climático é um modelo que corre, que é integrado à escala global, que integra as equações físico-matemáticas que descrevem o sistema climático e que pretende representar todos os processos que possam imaginar, processos físicos, químicos, biológicos e por aí fora. E os modelos têm evoluído muito. Reparem, no início dos anos 70 eram modelos atmosféricos e hoje em dia já são modelos atmosféricos, têm a vegetação dinâmica, têm as zonas geladas, têm o oceano, têm a química da atmosfera, quer dizer que são modelos muito sofisticados e que nos podem dar uma dimensão do problema futuro que enfrentamos, para além das evidências já do problema presente que temos perante nós no nosso dia-a-dia. E, desse ponto de vista, reparem, o futuro depende de quê? Se nós temos um sistema climático que está a responder a um forçamento humano devido à emissão de gases de estufa, quer dizer que o nosso futuro vai depender muitíssimo do que é a nossa trajetória de emissões. E para isso eu queria que tivessem atenção para memorizarem este tipo de informação uma vez. Reparem,
se nós tivermos um caminho de sustentabilidade, ou seja, de descarbonização, de mitigação das emissões, isto é, a redução das emissões de gases de estufa, estamos a falar de um caminho de sustentabilidade que é associado aqui a este forçamento radiativo de 2,6. Se falarmos de um caminho intermédio, digamos assim, de descarbonização parcial da sociedade, estamos a falar num caminho, digamos, de um forçamento climático futuro de 4,5. Profeticamente, se falarmos de um mundo em que parece que estamos a viver, que é um mundo de rivalidade regional, reparem que ali está, estamos a falar já de um aquecimento mais pronunciado. E por último, se os combustíveis fósseis continuarem a ser, digamos, o nosso paradigma de desenvolvimento, estamos a falar deste cenário aqui, que é o 8,5. Estes números queria que os retivessem só para observarmos os resultados seguintes, se possível. Quer dizer que, do ponto de vista da temperatura média global, vejam que as evoluções são tremendamente diferentes. Ou seja, se falarmos de Paris, temos aqui um incremento da temperatura entre 1,5 e 2 graus, o cenário intermédio entre 2,5 e 3 graus, e depois se formos àquele cenário mais nefasto, estamos a falar em quase 5 graus de temperatura média global até ao final do século. Bom, este aumento não diz respeito, não é a média para todas as regiões, ele é muito dispar em termos das geografias mundiais, e vejam quão pronunciado ele é, por exemplo, nas zonas terrestres e predominantemente nas latitudes elevadas. Aí nós podemos ter, até ao final do século, aquecimentos que se podem cifrar em 7, 8, 9 graus da temperatura média, que é uma barbaridade em zonas geladas, como podem imaginar. Bom, as alterações também do ponto de vista de precipitação, e vejam aqui a bacia do Mediterrâneo, conforme o cenário para que possamos progredir, são manifestamente diferentes, ou seja, a escassez de água associada ao pior cenário é o dobro da escassez de água associada a um cenário mais intermédio para a bacia do Mediterrâneo, o que nos apresenta desafios da qualidade da água e de abastecimento de água para todos os setores económicos muito diferenciados. Vejam, por exemplo, do ponto de vista de extremos de temperatura a nível global, que são muito preocupantes, porque hoje em dia no mundo temos excessos de mortalidade muitíssimo grandes devido a estes extremos de temperatura. E reparem só neste exemplo aqui, para não vos tomar demasiado tempo, quando nós falamos de um evento, ou seja, aquele evento em que ocorrem as temperaturas mais elevadas em 50 anos, reparem. Se nós compararmos onde já estamos, relativamente à época pré-industrial, nós já aumentámos essa probabilidade em 5 vezes, presentemente. Se formos para o cenário de Paris, ali no limite máximo de Paris, estamos a falar em multiplicar por 14 vezes. Se formos para o cenário dos 4 graus, aquele mais gravoso, estamos a falar em multiplicar por 40 vezes. Quer dizer que é uma diferença radical do ponto de vista dos bilhões de pessoas no mundo que ficam vulneráveis a estes extremos de temperatura. Quer dizer que aqui, neste caso, em vez de termos um período de retorno, ou seja, estes extremos de temperatura a ocorrer de 50 e 50 anos, está a ocorrer, digamos assim, de ano em ano e meio, o que é muitíssimo ilustrativo desta diferença. Bom, mas isto são projeções climáticas globais e muitas vezes nós temos alguns problemas em empatizarmos com estes números um pouco abstratos. Por isso vamos descer um bocadinho à realidade local e para isso nós temos modelos físicos regionais de alta resolução, a 10 km, a 3 km, que nos permitem projetar, por exemplo, o clima futuro português de acordo com os diferentes cenários de evoluções dos gases de estufa. E vejam, nós fizemos este esforço no contexto do Roteiro Nacional para a Adaptação, que foi um projeto que acabou recentemente, e aqui está uma visão do que é o clima futuro de Portugal, em termos, por exemplo, da temperatura máxima, de acordo com estes cenários. Reparem, temos aqui princípio do século, meio do século, final do século, ou seja, não estamos a falar só em 2100, estamos a falar agora, daqui a 15 anos, daqui a 70 anos, em termos médios, e estamos a falar das estações. E só para vos dar aqui uma ideia, não é? Reparem aqui a meio do século, a partir de 2041, 2070, nós se tivéssemos Paris, tínhamos um aquecimento médio do nosso território cerca de 1,5 graus. Se formos para o cenário intermédio, já estamos a falar em 2,5 graus. Se formos para o pior cenário, estamos a falar entre 3 e 4 graus a mais
do que tínhamos até ao final do século XX. Quer dizer, muitíssimo diferente do ponto de vista depois dos extremos associados. Se falarmos, por exemplo, aqui no final do século, vejam que o Nordeste de Portugal pode ter temperaturas máximas, em média, mais elevadas, entre 6 e 7 graus. Ora, associado a estas temperaturas máximas tão elevadas, o que é que nós encontramos? Encontramos uma frequência crescente das ondas de calor. E esta é uma das grandes preocupações de saúde pública ligadas ao clima que nós temos. Reparem, aqui ainda falando... Desculpem lá, falando aqui do meio do século, reparem, aqui no RCP 2.6, nós, ou seja, no cenário de Paris, o que projetamos é termos 2 ou 3 ondas de calor por ano, como já temos presentemente, ou seja, Paris levar-nos-ia até ao final do século com o tipo de ondas de calor anuais que temos hoje em dia. Quando falamos no cenário intermédio, já estamos a falar ali entre 3, 4, 5 ondas de calor, e quando falamos no cenário pior, a meio do século, já estamos ali a falar entre 6, 7 ondas de calor. Vejam para o final do século o que é que se projeta, uma estabilização para o cenário de Paris. Para o cenário intermédio, 6 ondas de calor por ano na faixa interior do país. Imaginem o que é um país com 6 ondas de calor, e se formos para o cenário mais gravoso, 10 ondas de calor. Reparem, o que é que isto nos diz do nosso ponto de vista? É que para Portugal, com este contexto de extremos de temperatura, a mitigação global é fundamental. Quando nós, em Portugal, defendemos uma transição energética, quando defendemos a nossa contribuição para uma redução das emissões, nós estamos a falar do nosso interesse. Reparem o que é um país com 10 ondas de calor, e reparem que não são só mais frequentes, mas são mais duradouras. Em vez de durarem 5, 6, 7 dias em média, podem durar, por exemplo, 12 dias, ou seja, ao dobro. Isto é manifestamente diferente, digamos, no que nos interessa, que são as pessoas. E quando nós olhamos para esta problemática, todos sabemos que temos ondas de calor que são intensificadas nas cidades, onde a maior parte das pessoas vivem pelo efeito de ilha de calor. O que nós temos desidratação, temos golpes de calor, temos o agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias. E se olharmos para estas projeções de excessos de mortalidade associada às ondas de calor em Portugal, vejam os números que são, de facto, muitíssimo preocupantes. Reparem, em relação ao histórico, multiplicamos por 2 o excesso de mortalidade associado aos extremos de temperatura quentes, e multiplicamos por quase 8 vezes no tal cenário mais dantesco o excesso de mortalidade devido a extremos de calor. Reparem que, de facto, do ponto de vista de saúde pública, temos aqui um desafio muitíssimo grande em relação à implementação de sistemas de alerta das ondas de calor, refúgios climáticos, redução de pobreza energética, por aí fora. Mas o nosso problema, infelizmente, não é só temperaturas e sistemas de temperaturas. Nós estamos num hotspot das alterações climáticas e, infelizmente, combinamos reduções de precipitação muito relevantes. Reparem, de acordo com as projeções para meio do século e final do século, a nossa precipitação a sul vai se reduzir substancialmente. Como todos nós sabemos, passámos o inverno a falar de escassez de água a sul de Portugal, e esta tendência vai se agravar, por um lado, pelos aumentos de temperatura. Temos mais evapotranspiração potencial, ou seja, temos mais perdas de água das nossas barragens, temos menos precipitação, quer dizer que vamos ter mais seca e mais problemas ligados à floresta e à agricultura, como vos referi no início. Bom, mas não temos só menos precipitação, mas quando ela ocorre, também ocorre de uma maneira mais intensa. Quer dizer que vamos ter tempestades menos frequentes, mas mais severas. E claro que, do ponto de vista da nossa floresta, quando olhamos para o perigo de incêndio meteorológico, temos crescimentos muitíssimo grandes. O que é que isto quer dizer? Nós, em termos históricos, em Portugal, temos cerca de 15 dias, aqueles 15 dias em que todos estamos preocupados, em que há um risco de incêndio muitíssimo grande, e temos aqueles alertas para que não existem usos de fogo ligados à agricultura, que as pessoas tenham muito cuidado, porque senão qualquer ignição pode provocar um mega incêndio, um super incêndio, com muitas consequências na qualidade do ar, no património. Muitas vezes, infelizmente, em Portugal, temos tido fatalidades associadas.
E o que nós vemos aqui é que os crescimentos para o meio do século é uma duplicação desse número de dias, ou seja, em vez de termos 15 dias, acrescentamos mais 15 a 25 dias no cenário intermédio. E se vamos para o cenário mais nefasto no final do século, multiplicamos por 4 e 5 vezes esses dias, ou seja, vamos estar praticamente metade do verão, ou mais de metade do verão, 2/3 do verão, com estes alertas de risco de incêndio meteorológico extremo, e isto é muitíssimo preocupante, a meu ver. Bom, quando nós olhamos, combinamos isto estatisticamente com o histórico de ignições e de grandes incêndios ocorridos em Portugal, vejam que um grande incêndio em Portugal em clima presente, de 100 mil hectares, pelo menos ardido, ocorria em termos históricos cerca de 5 em 5 anos, e no cenário intermédio, não é o pior, esse incêndio pode ocorrer todos os anos e meio, ou seja, uma grande redução nesta frequência, ou seja, um grande aumento nesta frequência de grandes incêndios e que tem consequências muito preocupantes na qualidade do ar, obviamente, no agravamento de condições respiratórias, também combinadas com alergias que são também muito importantes de caracterizarmos em Portugal no contexto deste futuro clima. Indo para a questão das inundações em Portugal, nós temos uma faixa costeira muitíssimo grande e, como eu já falei, em subida do nível médio do mar, tempestuosidade e alterações na agitação marítima. Nós combinamos toda essa panóplia de fenómenos em termos de modelação de alta resolução da nossa faixa costeira e caracterizamos qual é que era a área vulnerável às inundações da nossa costa devido à combinação destes fatores. E reparem que os números a que chegamos, por distritos e em termos totais, são cerca de 600 km² da nossa costa em estuários e zonas costeiras que estão vulneráveis a essas mesmas inundações. Isto quer dizer que vamos ter digamos, uma porção importante da nossa população vulnerável e de edifícios vulneráveis, de perdas económicas e, claro, que ninguém fica... as pessoas que são afetadas diretamente por estes fenómenos de inundação, estes extremos combinados de tempestuosidade e de inundação, isto leva, obviamente, a perdas de propriedade, de infraestruturas, às vezes infraestruturas críticas, a qualidade da água também poder ser afetada e, claro, também a consequências de saúde muitíssimo importantes. E, para sintetizar, se nós mediarmos a escala global para a escala local, estas alterações de temperatura e estas alterações dos padrões de precipitação podem, obviamente, mudar a uma distribuição nova das populações de vetores de novas doenças, que já não temos no nosso território continental e que são também uma área de grande preocupação e que temos que estudar na nossa sociedade com mais acuidade. E agradeço-vos muito a vossa atenção. Muito obrigado.